Se liga que nesse vídeo a gente vai analisar esse carrossel e tentar entender o porquê do motivo dele ter entregado tanto comparado com os outros conteúdos do meu perfil, sendo responsável por basicamente quase 50% de todo o engajamento que eu tive nos últimos 30 dias. Mas eu já te adianto que não foi o design, porque minha identidade visual não tá focada 100% nessa parte de conseguir o máximo de engajamento possível, mas relaxa que a gente vai conversar melhor sobre tudo isso ao longo do vídeo, então bora lá. Salve, salve galera, salve meus lindos e lindas, mais uma vez, Breno Malagode aqui com vocês, designer e produtor de conteúdo há mais de 5 anos. E se liga que eu já quero começar contextualizando um pouco para vocês, pra gente conseguir entender o conteúdo em questão, o carrossel em questão que eu quero analisar é esse aqui, pra gente conseguir entender o porquê que será que esse carrossel aqui bateu tanto mais visualização, tanto mais de alcance comparado com outros conteúdos do meu perfil, comparado com o engajamento atual do meu perfil, porque é justamente essa a questão desse vídeo, é conseguir entender, não comparado com os conteúdos virais, com os conteúdos que alcançam muitas contas de outros perfis, de outros nichos, porque sempre muda muito de nicho para nicho, de tipo de formato de conteúdo, mas sempre comparar com o seu perfil. Você conseguir postar os conteúdos, você postar o conteúdo ao longo de 30 dias e você vê ali o que gerou um engajamento maior do que o normal. Então, se vocês forem ver aqui, os meus conteúdos em média estão batendo, tá bem pouco, as minhas curtidas em geral, esse aqui eu postei hoje, por isso que tá com tanta pouca, mas em geral, ó, 50, 100 curtidas, tirando esse aqui, que inclusive já bateu quase 400 curtidas, tá com engajamento muito melhor do que esse aqui, inclusive comparado com a quantidade de alcance e a quantidade de pessoas que de fato engajaram, interagiram com esse conteúdo. É por isso que eu também quis trazer essa análise aqui para vocês, justamente porque esse aqui, mesmo tendo muito mais engajamento em geral, esse aqui bateu muito mais alcance. E como eu disse, meu conteúdo atual, comparado com as técnicas e os tipos de imagens atuais que a gente consegue gerar, principalmente com inteligência artificial, não tá 100% focado no engajamento. Se eu quisesse, daria para trazer imagens mais impactantes em geral para gerar muito mais engajamento, porém eu acabaria deixando de lado a parte de construção de branding, construção de identidade, justamente por tá gerando uma imagem mais impactante com identidade visual, porém acabar deixando a minha identidade visual de lado, e isso a longo prazo não é o que compensa. Então, se você tá começando e você quer gerar um boom para depois você ajustar uma identidade visual, gerar essa conexão com sua audiência, faz sentido. Para mim que já tô no mercado há um tempo e já tenho uma certa audiência aqui, ó, mais de 30 mil seguidores e tudo mais, produzo conteúdo há muito tempo, para mim vale muito mais a pena resgatar essa identidade, por mais que inicialmente não gere tanto engajamento em todos os conteúdos em geral comparado com outras identidades, outros tipos de imagens hoje em dia, mas a longo prazo, somando os conteúdos aqui do Instagram, somado com esses vídeos que eu tô soltando aqui no YouTube, soltado com o engajamento, os Reels que eu vou começar a postar, o engajamento e interação que eu tenho com a galera através dos stories, acaba resgatando essa identidade, acaba fortalecendo o meu posicionamento aqui no digital, e com um trabalho focado a médio e longo prazo, isso aqui vai acabar melhorando muito mais a minha conversão e a minha identificação junto com a minha audiência. Eu vou conseguir criar essa conexão muito maior. Porém, tem alguns pontos importantes que eu quero analisar, que é para servir de insights para vocês do porquê que esse carrossel aqui deu muito mais engajamento, deu muito mais de alcance, na verdade, comparado com esse outro carrossel aqui. Então, se a gente abrir a métrica dos dois, vão abrir. Mas se liga, só um recadinho rápido antes da gente continuar esse vídeo, para você que acha maneiro os meus trabalhos aqui, os meus projetos, os meus carrosséis, o meu design. Se inscreve e já deixa o likezinho aqui nesse vídeo, porque eu quero trazer mais conteúdos mostrando como que eu faço esses designs aqui. Esse aqui no caso 100% através do Figma, mas eu também vou trazer vídeos de Photoshop. E para você que também tem interesse, em breve, muito em breve, eu também vou abrir as vagas da minha nova turma do Carrossel Pro. Porém, eu vou fazer um combão do meu IA Pro junto com o Carrossel Pro, por uma oferta que eu nunca fiz até hoje, dessa vez por acesso vitalício, para realmente todo mundo conseguir ter acesso e começar no mercado a conseguir de fato fazer um projeto profissional. Que aqui no YouTube eu vejo muita gente vendendo curso de design, porém a galera
não entende, não dominou o básico ainda sobre design, né? Desrespeita diversos princípios, e esse é um curso bem mais completão sobre carrossel, sobre Figma, sobre Photoshop, sobre criação de posts, criação de criativos para experts, para você realmente conseguir atender os clientes. Então vai te ajudar muito, fechou? Então agora bora continuar com o vídeo. Então se a gente abrir aqui a métrica dos dois conteúdos, vocês vão ver ó, que 96% da audiência que alcançou esse carrossel aqui não são seguidores. Ó, 77 mil pessoas veio da aba explorar, e se vocês forem olhar as métricas em geral, ele alcançou quase 80 mil pessoas e teve uma média de 340 curtidas, 100 salvamentos, 111 salvamentos, 26 compartilhamentos. Esse aqui, ele teve muito menos alcance, ó, do explorar, 12 mil, o total de visualizações desse aqui foi 24 mil, porém ele teve muito mais engajamento, ele teve 400 curtidas, ou seja, mesmo com quase 4 vezes menos alcance, esse aqui teve mais curtida, ele teve muito mais salvamento e muito mais compartilhamento, e isso aqui tem alguns fatores responsáveis por isso aqui, para você conseguir entender a base do porquê que isso aqui funciona. É interessante que você entenda principalmente as métricas de importância, pelo menos para o nicho de design ali, o que normalmente mais faz os conteúdos entregarem é sempre salvamento, compartilhamento, comentários e depois curtida. Porém, para a parte de carrosséis, de imagens e posts estáticos, tem uma métrica que normalmente não aparece, que nem normalmente aparece nas métricas de vídeo, que é a parte de retenção. Então se você olhar aqui, você não vai ver nenhuma métrica falando sobre retenção, porém mesmo em carrosséis, mesmo em posts estáticos, a retenção conta muito, a quantidade de tempo que a pessoa gastou olhando e analisando e engajando esse seu carrossel conta muito. Porém, diferente dos formatos de conteúdo de vídeo, a gente não tem essas métricas, a gente tem que basicamente ficar na dedução. Então a gente consegue ter alguns insights através disso, principalmente com base em toda a experiência de conteúdo que você vai postando ao longo do tempo, vai vendo como que sua audiência normalmente funciona, e os insights que eu consigo passar para vocês é basicamente esse aqui. Em geral teve mais curtida, porque por mais que ele tenha entregado para muito menos pessoas, ele entregou mais para minha audiência. Então se vocês forem ver aqui ó, para audiência na página inicial ou do meu perfil, foram mais ou menos aqui umas 11, 12 mil pessoas, enquanto nesse aqui ele entregou muito mais, ó, somando o meu perfil, ó, dá umas 6 mil, 5 mil pessoas aqui, 6 mil pessoas. Esse aqui entregou para muito mais pessoas desconhecidas. Isso pode ter acontecido por vários motivos, tanto pelo conteúdo em geral, a capa do conteúdo em geral ter chamado a atenção de pessoas de outros nichos que não são somente do design, seja por pessoas que normalmente não engajam com o meu perfil, com os meus conteúdos, ou seja, a pessoa gosta do meu conteúdo, mas normalmente ela não gasta tanto tempo assim visualizando esse conteúdo. Porém, esse aqui em específico, eu falo sobre a demora que normalmente as outras profissões têm em a pessoa conseguir se tornar um profissional foda. Porém, no design, as pessoas querem se tornar um designer foda da noite pro dia. As pessoas querem se tornar um designer brabíssimo em um ano, em 6 meses, em um mês. E eu falo justamente sobre isso. Então, por exemplo, justamente porque eu falo sobre advogado, médico, engenheiro e outras profissões que pode ter furado e chamado mais a atenção de outras pessoas, o Instagram então conseguiu identificar que pessoas com outros padrões do que normalmente são as pessoas que engajam com esse carrossel, com os meus conteúdos em geral, porque são dicas voltadas para designers, ele entendeu que dava para entregar e furar um pouco mais da bolha. Então por isso que ele conseguiu ter um pouco mais de alcance e ao mesmo tempo teve menos curtidas do que esse conteúdo aqui, que foi justamente um conteúdo voltado para avisar e para falar sobre como criar imagens realistas 100% gratuito. Inclusive foi um dos vídeos que eu trouxe aqui, e aí eu coloco aqui a chamada para ação no final, trazendo a galera do meu Instagram pro YouTube. Então, mesmo com um alcance menor, teve um engajamento maior, justamente porque ele chamou mais a atenção das pessoas que já me conhecem. Então, justamente porque as pessoas já me conhecem, elas tendem a engajar mais do que o normal, elas tendem a salvar o conteúdo para poder assistir o vídeo depois, seja para poder aplicar. Isso aqui é uma dica muito mais prática. Então, mesmo às vezes o seu conteúdo entregando muito mais, alcançando muito mais pessoas, ele não necessariamente vai ter mais engajamento. Mas esse aqui eu inclusive
deixei fixado justamente para poder trazer um pouco mais dessa conexão com outras áreas do design, mostrar um pouco da minha visão e não ser somente um perfil focado em dicas 100% para designers. Inclusive, junto com esse post, eu tenho outros dois conteúdos, outros dois carrosséis de portfólio, mostrando um pouco aqui, ó, dos meus trabalhos, dos conteúdos que eu fiz. Esses aqui, no caso, através do Photoshop, e esse aqui, no caso, 100% através do Figma. Então, justamente para me conectar com designers, mostrar o nível dos meus trabalhos para eles e, ao mesmo tempo, para os clientes que normalmente eu fecho, para os clientes que têm interesse no meu trabalho, eu faço essa mescla, tanto colocando um conteúdo que serve para designers, quanto para se gerar conexão com essas outras áreas, quanto o portfólio para também gerar conexão com esses dois públicos diferentes. Já esse aqui acaba sendo muito mais prático, por isso que acaba tendo muito mais engajamento entre os meus seguidores, mas não necessariamente entregando muito na aba explorar, que nem é esse aqui, por exemplo. E aí entra justamente outro gatilho responsável por isso aqui ter entregado muito mais, que é a quebra de padrão. Porque normalmente, por exemplo, no nosso nicho de design, quando tá todo mundo falando sobre prompt, quando tá todo mundo falando sobre tipografia, sobre cores, sobre criação de imagens, eu venho trazendo um conteúdo disruptivo, entre aspas, falando sobre o tempo de formação de um bom profissional dentro do mercado. É uma visão, é um tipo de conteúdo, um tema que normalmente outras pessoas do mercado não estão abordando, justamente por ser um tema que, entre aspas, não está em alta, não tem muitas pessoas falando sobre isso, ou ser um tema ao mesmo tempo muito polêmico, justamente porque na nossa área as pessoas falam que não precisa de faculdade, que não precisa, que dá para se tornar designer do zero aos 15 mil reais em um mês. Isso simplesmente não existe, e esse conteúdo quebra um pouco do padrão, força as pessoas a engajarem. Inclusive, tem até uns comentários aqui que eu não tinha visto, preciso responder depois. E mesmo esse aqui, ó, se vocês forem ver, ó, tem muitos conteúdos meus que tem poucos comentários. Esse aqui teve comentário, teve métricas que normalmente outros conteúdos não despertam a atenção das pessoas de engajar, de compartilhar, de comentar, justamente porque não provoca essas outras emoções. Então, na hora que você estiver produzindo os seus conteúdos, você precisa focar nessas partes. Por isso que lá no começo do vídeo eu falei que os meus conteúdos atuais, a parte visual, a parte de design, não foi isso responsável. Porque se você for ver esse mesmo conteúdo, eu sabia que ia entregar bem, porque eu já tinha produzido ele, ó, outra vez. Basicamente eu estava refazendo esse conteúdo. Inclusive, se você for ver a capa desse aqui que eu postei dessa vez, é muito menos impactante do que da primeira vez. E lá atrás, quando tinha muito mais engajamento, esse aqui foi um conteúdo responsável por bater 1.248 curtidas. Isso aqui 100% orgânico, eu não cheguei a nem a impulsionar aqui, eu não sei porque estava salvo. Ah, estava salvo justamente porque eu salvei aqui na minha pastinha para mostrar para vocês. Porém, eu não tenho as métricas aqui, justamente porque por ele ser um conteúdo bem mais antigo, eu não tenho as métricas para conseguir mostrar para vocês. Porém, gera um conteúdo validado, e justamente por isso que eu quis trazer ele nesse momento onde as minhas métricas estão muito abaixo do que normalmente eram, para ver como que ele performava hoje em dia. E mesmo tendo muito menos curtidas do que teve naquela época, isso já era totalmente esperado, não tem no meu conteúdo atual, no meu engajamento atual, não tinha como bater esse aqui, justamente porque eu falei, tem a capa menos impactante e o engajamento do perfil do meu Instagram em geral tá bem abaixo, mas mesmo assim foi o suficiente para ele bater uma curtida e um alcance muito maior comparado com os meus outros conteúdos. E se vocês forem ver esse aqui, ó, conteúdo antigo também, 1.400, esse aqui, ó, 2.800. Então isso aqui era a base, porém na época que não tinha inteligência artificial, isso aqui eu acho que, ó, em 2022 a gente ainda não trabalhava com inteligência artificial. Ter conteúdos com essa identidade visual era muito mais disruptivo do que hoje em dia, onde as pessoas basicamente conseguem gerar uma imagem praticamente pronta de astronauta, de carro e tudo mais, e gerar um impacto grande com a capa. Essa não é, por mais que eu goste muito, não é o tipo de identidade que eu quero trazer para mim. Eu gosto muito mais de trabalhar e fazer de fato post ainda como antigamente, fortalecendo uma identidade sólida, porém é parte da minha estratégia em específico. Mas é engraçado a gente analisar e ver o engajamento e o alcance desse conteúdo justamente pelo próprio princípio de Pareto, onde basicamente
80% dos seus resultados vão vir de 20% dos seus esforços, ou seja, a maior parte eu posto conteúdo o mês inteiro, porém um único conteúdo é responsável pela maior parte dos meus resultados, porém esse conteúdo, normalmente as pessoas falam errado na internet, né? Se as pessoas falam que você tem que pegar esses 20% que é responsável por 80% e ir descartando o resto, porém não é assim que funciona. O princípio de Pareto basicamente fala que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços, porém esses 20% dos esforços que foram responsáveis por 80% dos resultados também dependem desses 80% dos outros trabalhos que você está fazendo. Então você basicamente trabalha e constrói toda a sua identidade, constrói sua audiência, posta conteúdo para normalmente no mês 1 ou 2 conteúdos, então você posta 10, 20 conteúdos para 2 ou 4 conteúdos desses chegar e ser responsável por metade ou mais da metade de todo seu engajamento no mês. Fica esse insight para vocês. Quando vocês postam, quando as pessoas falam sobre produção de conteúdo, independente do nicho, aqui no caso a gente está falando do nicho de design com esse conteúdo legal que a gente fez aqui, porém quando a gente está falando sobre produção de conteúdo, quando a gente está falando de negócios, sempre, em geral, o seu melhor conteúdo sempre vai ser o próximo. O seu melhor conteúdo, o conteúdo responsável por te gerar faturamento, o conteúdo responsável por te gerar mais engajamento, sempre vai ser o próximo. Sempre foca no próximo conteúdo. Você pegou, você produziu um vídeo para o YouTube, você produziu um carrossel para o seu Instagram, você posta, você engaja com as pessoas que estão engajando ali com aquele carrossel, porém o seu próximo conteúdo sempre vai ser o melhor. Sempre foque no próximo conteúdo. Então o que eu estou fazendo nesse vídeo aqui é basicamente analisando as métricas e tentando entender e passar para vocês os motivos do porquê muito provavelmente esse conteúdo entregou mais, e fazendo você principalmente entender que não é somente um conteúdo que vai mudar seu jogo, e esse um conteúdo que entregar também depende de todos os outros que você produziu. Mas de nada adianta você alcançar muitas contas, de nada adianta você alcançar 200, 1.000, 400, 500, 600, 1 milhão de contas no mês se você não tem um perfil bem estruturado para você converter essas pessoas em seguidores e esses seguidores em clientes. Então se você está querendo fazer isso, eu vou deixar esse vídeo aqui mostrando o mínimo do mínimo que você precisa para você conseguir ter um perfil atrativo para conseguir atrair bons clientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto demais. Bora!